bom dia. Bom dia. A gente já entende que seu poder de articulação não é pequeno, é muito grande. Então, quando você foi líder do governo no Congresso, para cá, a gente já compreendia que você sabia arrumar a casa onde estivesse. Por falar em arrumar a casa e fazer últimos ajustes, a gente não tem como não passar pela questão da campanha de Fábio no segundo turno. Quando você chega para coordenar a campanha de Fábio, então, André foi a ferramenta que faltava para a campanha de Fábio ganhar força e deslanchar aí? Veja, Duda, eu não diria isso. Eu vi nesse pós-segundo turno, né? Muita gente querer carimbar em si mesmo a vitória de Fábio. Mas eu digo primeiro que a vitória de um candidato, ela é principalmente pelo que ele fez durante a campanha, não é? Não adianta você, e Everton é da área, você ser um grande marqueteiro e se você tiver um produto ruim. Você ajuda. Você tem que ter um bom marketing. Eu não sou marqueteiro não, tá? Tô dando só um exemplo. Um bom marketing, porque eu estou na frente de um marqueteiro, mas você tem que ter um bom produto para vender esse bom produto. E Fábio, não é? Fábio sempre foi um bom produto. Fábio é o cara que se preparou com antecedência, que estudou a realidade de Sergipe, né, que sabe a realidade de Sergipe, não só porque estudou, porque caminha, e é a característica dele fazer política, como é também a minha, de caminhar os municípios, de andar sábado, domingo, feriado, de conversar com as pessoas, de ouvir a realidade. E Fábio fez todo esse percurso durante a sua pré-campanha. Fábio reuniu as pessoas, foi para os municípios, discutiu, debateu, se preparou, teve tem conhecimento de causa. Então, Fábio, não é? Ele construiu isso durante todo um período de pré-campanha. E é verdade, não é desmerecendo os demais candidatos, mas Rogério não fez isso, Valmir não fez isso, e Fábio fez isso. Isso é verdade, não é? Então, eu acho que a vitória de Fábio foi primeiro a vitória dele mesmo. O grande responsável pela vitória foi o próprio Fábio, foi a superação de Fábio. Fábio se superou. Afinal de contas, não é fácil. Você sai de um primeiro turno, né, ali com quase 44 mil votos atrás, não é, do seu adversário no segundo turno. Né? Fábio, na verdade, terminou o primeiro turno em terceiro lugar. Né? Valmir... Sendo o Fábio candidato do governo. Valmir foi o mais votado, Rogério foi o segundo, Fábio foi o terceiro. Essa é a realidade. Então, Fábio sai atrás de Rogério 44 mil votos, né? Um pouco mais de 5%. Então, isso por si só já é um baque, não é? Uma semana de campanha, né? Valmir declara apoio a Rogério, né? E naquele momento é natural, isso tudo nos preocupou, né? Depois Lula, que tem uma força extraordinária no Nordeste e em Sergipe, vem a Sergipe para fazer um ato com o Rogério. Então tudo isso foi situações que nos preocupou muito. E é natural que qualquer candidato nesse momento pudesse ficar abatido, ficar preocupado, mas muito pelo contrário. E aí é quando a gente conhece as pessoas como Fábio, Fábio se superou. Fábio, por incrível que pareça, Júnior, nesses momentos, eram momentos que ele mais crescia. Não é? Terminou a eleição no domingo à noite, Fábio na segunda-feira de manhã olhou para mim, quando me convidou para assumir a coordenação da campanha dele, de forma muito clara: vou ser governador de Sergipe, eu vou ganhar essa eleição. Fábio, quando o Rogério recebeu o apoio de Valmir, ele disse: agora é que eu vou ganhar a eleição. O povo de Sergipe não aceita esse tipo de acordo. De fato aconteceu. Quando o Lula veio para aqui, eles não tem problema. Rogério fez uma grande caminhada com Lula, vamos fazer uma maior. Vamos botar 3, 4 vezes mais gente do que ele fez. E a gente fez na sexta-feira seguinte uma caminhada 3, 4 ou 5 vezes, a maior caminhada talvez da história política de Sergipe. Né? Então, esse foi o Fábio da superação, que foi o responsável maior pela sua própria vitória. Agora, no entorno de Fábio, teve, vou usar o termo que você usou, né, muitas ferramentas que foram importantes. Eu fui uma delas, né? O pai dele, Luiz Mitidieri, foi outra ferramenta importante, que foi, né, fundamental nessa eleição, cara experiente, de palavra, não é, de muito respeito. Luiz Mitidieri teve um papel fundamental nessa eleição.
A esposa dele, Érica Mitidieri, da mesma forma, o vice-governador Zezinho Sobral, não é? Então, todos tiveram, o prefeito Edivaldo Nogueira, juntamente com os vereadores de Aracaju, os vereadores nessa campanha, principalmente no segundo turno, foram para as ruas, faziam agendas paralelas, independente da agenda de Fábio, independente da agenda de Edivaldo, as lideranças de bairro. A grande Aracaju foi fundamental na vitória de Fábio, obviamente. Socorro, Fábio perdeu no primeiro turno por 9 mil votos, tirou 9 mil votos e ganhou por 12 mil votos. A união de esforços do prefeito Padre Naldo, das lideranças, dos vereadores, do deputado Samuel Carvalho, que no segundo turno se somou ao projeto de Fábio Mitidieri. Em São Cristóvão, né? Em São Cristóvão nós perdemos no primeiro turno como estamos em Copa do Mundo, né? Vamos falar com uma goleada, né? Viramos e botamos quase 3 mil votos no segundo turno de frente para Fábio. Um processo de eleição no segundo turno, onde a somação de esforço foi fundamental em São Cristóvão, dos vereadores, do presidente da Câmara, Diego, que coordenou todo o trabalho em São Cristóvão, do deputado, não é, Neto Batalha, enfim. Essa foi a vitória de um agrupamento. Da capital ao interior. Mas perdeu na maioria dos municípios do interior. Mas a derrota em um município, muitas vezes, ela foi uma vitória, porque teve municípios que perder no primeiro turno por 2 mil votos, e no segundo turno a diferença caiu para 300, para 400, não deixou de ser uma vitória. Teve municípios que perder no primeiro turno por 7, 8 mil votos, e agora perdeu por 600 votos, perdeu por 7 mil votos, perdeu por 600, você tirou uma diferença de 6 mil, e 400 votos, não deixou de ser uma vitória. Teve um município que ele perdeu por 4 mil votos e no segundo turno ele empatou, a diferença foi ali praticamente um empate técnico. Então, a vitória de Fábio, nessa eleição, ela foi da capital ao interior, importante, do interior à capital. Eu costumo dizer que a vitória de Fábio, ela tem 2 palavras que ela expressam claramente a vitória de Fábio: a superação, a palavra superação. E a palavra superação cabe, ao próprio Fábio Mitidieri. E a palavra união. A união do agrupamento político, a união dos amigos, a união e a somação de esforços de muitos que realmente nesse segundo turno foram para as ruas, se doaram, se entregaram. Agora, óbvio, a gente estava ali num processo de coordenação, de coordenar tudo isso para não ser de forma assim, desorganizada, de ser uma coisa de forma planejada e organizada. E fizemos isso com a ajuda de muitos e, graças a Deus, o resultado foi uma bela vitória. Perdemos o primeiro turno por 44 mil votos, tiramos 44 mil votos do primeiro turno e botamos 41 mil votos de frente. Então, a vitória de Fábio é a vitória da união e da superação, da união de todos e da superação do próprio Fábio. Mais especificamente, onde entrou o poder de articulação de André Moura nessa história? E eu acrescento uma coisa. Você falou em Caminho da Esperança, que foi a pré-campanha, foi a pré-campanha de Fábio. Mas a pré-campanha de Fábio o colocou só em terceiro lugar no primeiro turno. Certo? E depois da virada do primeiro e do segundo turno, onde os votos de Valmir foram anulados, Fábio teve a ascensão para ir ao segundo turno. No segundo turno, o que mudou? Foi a presença de André Moura, foi a presença de Érica Mitidieri, foi a presença de Luiz Mitidieri, ou foi um todo? Não, eu diria que foi um todo, Nós mudamos toda a estrutura de campanha de Fábio, mudamos toda a estrutura de campanha de Fábio. O estilo dele fazer campanha no segundo turno foi completamente diferente do primeiro turno, mudamos numa agenda de campanha na capital e no interior, invertemos as agendas de campanha, colocamos um Fábio mais na rua, mais pé no chão, fizemos uma campanha muito descentralizada, tanto na capital como no interior. Era uma campanha curta de apenas, ali quando a gente assumiu a coordenação, 27 dias de campanha, então nós tivemos que descentralizar essa campanha, fizemos várias reuniões para conscientizar da importância do nosso agrupamento de ir para a rua, de mostrar que Fábio era e realmente era e é o mais preparado para poder comandar o destino de Sergipe. Enfim, demos uma nova roupagem na campanha de Fábio. Isso com a ajuda de muitos. A minha ajuda, a ajuda de Érica, a ajuda de Luiz Mitidieri, a ajuda dos amigos. Veja, aqui em Aracaju os vereadores foram para as ruas, Iandra
foi para a rua e comandou um grupo de amigos que fazia as agendas diariamente de Fábio aqui em Aracaju. A deputada Catarina Feitosa, da mesma forma, comandava outro grupo de amigos. Os vereadores também, da mesma forma. Você veja, só mulheres, né? Você tinha um agrupamento aí com Érica na rua, um agrupamento com Yandra na rua, outro agrupamento com Catarina Feitosa na rua, outro agrupamento, eu quero fazer justiça, com a delegada Daniele no segundo turno, Daniela Garcia na rua, que foi importando o segundo turno, a gente tem que reconhecer isso, que foi uma gigante, que foi para a rua, que se dedicou, que conversou com as pessoas. Então, essa é a vitória, como eu disse, de todos, não é? Nós temos que reconhecer que Fábio, né, foi o candidato, não é, do governador Belivaldo Chagas, e logicamente, né, nenhum governo agrada a todos, mas a gente tinha um discurso muito forte de um governo que regularizou a folha dos servidores públicos, e é verdade, temos que reconhecer esse mérito do governador Belivaldo Chagas, ninguém vai tirar isso dele. Um estado que passou 6 anos ainda pagando a folha em atraso, que não pagava salário, o 13º dos servidores, Belivaldo regularizou isso, folha em atraso, 13º antecipado, um governador que recuperou as rodovias estaduais, na sua grande maioria, as nossas rodovias estaduais eram intransitáveis, ele recuperou as rodovias estaduais, um governador que alcançou índices como nunca na história recente de Sergipe, na educação, na saúde e segurança pública, que a gente tem que reconhecer. No governo anterior, o governo Belivaldo Chagas, os sergipanos viviam na insegurança, e nós temos que reconhecer, segurança pública hoje é bem melhor. O estado de Sergipe está aí, foi divulgado agora, e os números comprovam isso, né? É o segundo estado com menor endividamento do Nordeste, e era, antes do governo Belivaldo Chagas, o estado com maior endividamento do Nordeste junto com Alagoas. Então tudo isso foi um choque de gestão e ajudou muito na vitória de Fábio, nós temos que reconhecer isso. André. A gente reconhece Belivaldo até porque da responsabilidade fiscal, da responsabilidade financeira. Mas a gente quer saber uma coisa que é fundamental para a gente entender a virada. Você participou em todos os âmbitos no segundo turno da campanha de Fábio Mitidieri. O Vira 55 foi uma criação sua? É só perguntar. Pelo sorriso. Pelo sorriso. Porque o Vira 55 empolgou. E pegou, né? Foi o Vira 55, e quando realmente nas pesquisas a gente viu que o Fábio já tinha meio que apertado ali mais 2% na frente, a gente mudou por Virou 55, que a gente virou faltando ali uma semana para a eleição, apesar de que produziu algumas pesquisas dizendo que Fábio estava atrás, né? Mas nas nossas pesquisas de consumo interno, a gente tinha certeza absoluta que Fábio realmente já tinha virado. Então, a gente iniciou com o Vira 55, que era uma maneira de chamamento à responsabilidade de todo mundo, para que a gente pudesse virar, e depois o Virou, porque realmente, faltando uma semana ali, as nossas pesquisas de consumo interno mostravam que Fábio já tinha virado. Romulo tá ali com a língua pinicando. Hoje você está bem modesto hoje, mas vou lembrar uma pergunta que eu fiz a Everton logo depois da eleição, e para ser mais objetivo, eu perguntei a ele de 0 a 10 quanto foi sua participação na eleição de Fábio. Eu vou fazer essa pergunta para você também, né? Ele respondeu que foi 11, mas aí eu vou fazer a você. De 0 a 10, qual foi sua participação na eleição de Fábio? 11 é a generosidade dele. 5 foi... 5. Não, a minha participação na vitória de Fábio, como eu disse, foi a de 0 a 10, é só responder. Veja, eu sou um bom aluno, né? Então, todo aluno gosta de ter nota, né? Mas você já viu o aluno dar nota a si mesmo, né? Ele vai fazer o Enem da política. Vamos fazer. Vai fazer o Enem da política. Tem outros que são professores. Mas você fez prova para passar de ano. Você fez prova para passar de ano, né? Acho que deu para passar na média. Na média, foi mais do que 7.